A nossa Comissão de Saúde, com a presença da vereadora Iracema, a nossa técnica Patrícia e o nosso secretário Halisson. Vereadora Iracema, tem uns ofícios para a senhora ler lá. Então, com a palavra, a vereadora Iracema. Bota ali. Boa tarde, senhor presidente, a Patrícia, o Alisson e aqueles que nos acompanham pelo YouTube e nas redes sociais. Prezado senhor presidente, cumprimentando cordialmente o Conselho Municipal de Saúde de Joinville, constitui a Comissão do Covid-19 da Saúde, Resolução 058/2020, para acompanhar, colaborar na emergência de saúde pública no município, tendo em vista o novo coronavírus 19, após várias reuniões com a participação do secretário da Saúde, diretores dos hospitais pronto atendimentos PANS de Joinville. Foi elaborado um pré-relatório em anexo a 708 a 885, a respeito dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Temporária para os assuntos da Covid-19. Nas reuniões mencionadas acima, contaram com vários questionamentos enviados pelos presidentes dos Conselhos Local de Saúde, entre outras informações coletadas no portal da Transparência, na página da Prefeitura Coronavírus. Portanto, em consonância com o disposto na Lei número 8.619, que dispõe em seu artigo ao Conselho Municipal de Saúde, compete acompanhar, analisar, fiscalizar o Sistema Único de Saúde no município, com resolução do número 017/2019, Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde, a fiscalização, elaboração de recursos econômicos, financeiros, operacionais e humanos dos órgãos institucionais integrantes do Sistema Único de Saúde, acompanhar, avaliar, aprovar a participação do município em ação e serviços regionais de promoção, proteção e recuperação da saúde. O Conselho Municipal da Saúde de Joinville encaminha o pré-relatório da Comissão Temporária para os assuntos do Covid-19, para que tenha conhecimento dos trabalhos, desenvolvimento por essa comissão. Uma boa tarde, senhor presidente. Alisson, abre lá para... É o Alisson, o João, não sei quem está abrindo aí. Abre para a vereadora Iracema lá, que ela está falando. Vamos justificar, já está aberto? Vamos justificar a ausência do vereador Jordão, que nesse momento ele se encontra um compromisso antecipado de uma reunião fora da Câmara de Vereadores. É isso. A Kelly, a Sheila. Kelly, não, a Sheila não está na plataforma, não estou vendo. Vocês estão vendo aí, não? Aqui eu não estou vendo ninguém. Não apareceram? Mandaram a justificativa? Nada, né? Mas vamos aguardar aí, tá? Requerimento número 89/2020 solicita exame acerca da possibilidade do retorno da sessão presencial. O relator é o vereador Mauricinho Soares, do requerimento. A Patrícia quer falar alguma coisa, Patrícia? Quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa? Abre a palavra para a Patrícia. Boa tarde, senhores. Senhores, podem me ouvir? Sim? Então, na verdade,
nós elaboramos um parecer técnico, então, não especificamente sobre o requerimento, mas sobre uma consulta feita pelo presidente da casa. Só um minutinho. Sobre uma consulta feita pelo presidente da casa, então, com o assunto que trata sobre o retorno das atividades presenciais na Câmara, né? Então, o presidente ele busca ter embasamentos para que depois seja votado o requerimento, mas nós não vamos votar aqui na comissão o requerimento. É bom, então, que fique bem claro essa situação. Então, como eu já falei, o assunto é o retorno das atividades presenciais. Eu digo aos senhores que é notório que o cenário epidemiológico ele se modificou de uma forma muito importante desde que o coronavírus, então, começou a se espalhar, e especialmente depois que a Organização Mundial da Saúde decretou a situação de emergência de saúde internacional, decretando, inclusive, a situação como uma pandemia. Toda essa situação exigiu mudanças importantes, mudanças rápidas e efetivas, tanto por parte do setor privado, de todos os atores sociais, inclusive do poder público, talvez especialmente do poder público, né? No tocante, então, aos serviços de saúde, mas não só isso, exigiu mudanças repentinas e efetivas em todas as áreas, nas políticas públicas sociais, exigiu mudanças de procedimentos, mudanças legislativas, tanto na área da saúde como na área de outras políticas, mudanças previdenciárias, trabalhistas, orçamentárias, tributárias, consumeristas e inúmeras outras. Então, é uma situação realmente bastante excepcional, que exigiu essa mudança, essa tomada de decisão de uma forma bastante rápida, né, de modo a preservar, sobretudo, a saúde das pessoas. Então, desde que esse cenário ele se modificou, e desde então, né, foram propostas inúmeras legislações e normatizações, e desde então começaram a surgir conflitos de competência entre os entes da federação. Após esses conflitos, como bem menciona o parecer técnico da Subprocuradoria Legislativa, o STF decidiu que a competência para legislar e para propor atos administrativos com relação a essa matéria é competência concorrente. Pois bem, então, considerando que é competência concorrente, a gente tem no Estado uma portaria, portaria número 592, de 17 de agosto de 2020, que estabeleceu inúmeros critérios de funcionamento, tanto de atividade de interesse local, como de interesse regional. Aí eu lembro aos senhores que o Estado de Santa Catarina, e não só o Estado de Santa Catarina, os demais estados, na organização do sistema de saúde, eles dividem o Estado em regiões de saúde. E Joinville, atualmente, está distrito na região Nordeste. Então, conforme essas regiões, o Estado faz a avaliação do risco epidemiológico, né, do risco potencial de saúde, conforme as características específicas de cada região. Então, se eu não me engano, são 8 critérios que são avaliados pelo Estado de Santa Catarina, pela Secretaria de Saúde, né? Desde ações na área da saúde, testagem de pessoas, ampliação de leitos, adaptação dos serviços assistenciais e inúmeros outros. A partir, então, dessas informações, o Estado classifica a região de saúde conforme esse risco potencial. Atualmente, a região Nordeste está classificada como risco gravíssimo. E essas classificações elas atualmente são feitas semanalmente, geralmente nas quartas-feiras. Eu pude verificar numa notícia que saiu que na nova classificação, Joinville, a região Nordeste continua como classificação risco gravíssima. Só que no site do Estado de Santa Catarina ainda não foi atualizado. Então, eu utilizei as informações de semana passada, no dia 8 de setembro, que também era classificação de risco gravíssimo. Então, senhores, considerando essa classificação do risco gravíssimo, o Estado traz na portaria inúmeras recomendações que devem ser adotadas conforme cada classificação. E quando a região ela é classificada como risco gravíssimo, a recomendação é que, entre outras, né, eu peço licença, eu vou fazer a leitura do artigo 3º, inciso 6º. Suspensão do funcionamento dos serviços públicos municipais, estaduais e federais que não puderem ser prestados de forma remota, excetuados os serviços essenciais. Ou seja, até o momento que a região se encontre como classificação de risco gravíssimo, a recomendação é que os serviços que possam ser realizados de forma remota
sejam realizados dessa maneira. Pois bem, a CVJ adotou, desde meados de abril, o sistema de deliberação digital. Então, esse sistema ele foi adotado, como os senhores bem sabem, para agilizar o processo legislativo de forma digital, mas, sobretudo, com o principal intuito de manter a integridade e a saúde tanto dos servidores como dos parlamentares, inclusive aqueles que fazem parte do grupo de risco. Talvez esse sistema não funcione ainda de forma perfeita, talvez a sua qualidade ainda precisa ser melhorada, mas eu acho que é importante frisar que ele tem funcionado, sim, de maneira satisfatória. Então, eu já falei das recomendações. Remoto. Pois bem, atualmente, como eu já falei, a região Nordeste ela se encontra, então, como risco gravíssimo, né? Então, eu ressalto, senhores, mesmo quando essa classificação for alterada e quando a região Nordeste passar a ser classificada como risco grave, ainda assim nós temos a orientação de manter, trabalhando de forma presencial, no máximo 30% dos servidores, certo? E aí nós fizemos um pedido ao setor de gestão de pessoas aqui da Câmara, um pedido inicialmente informal, pois não deu tempo de formalizar, uma vez que o requerimento chegou para nós apenas na segunda-feira, né? Mas, no entanto, nas recomendações, eu, inclusive, os senhores vão ver depois, eu, inclusive, sugiro que seja feito um pedido para que o setor de gestão de pessoas, ou então o setor responsável, juntamente com outros setores responsáveis, façam um mapeamento, um levantamento dos regimes de trabalho dos servidores atuais, para que essa situação ela seja formalizada, né? Mas, mesmo no momento em que a região de saúde ela seja classificada como risco grave, ainda assim, o limite a ser respeitado é 30%. Atualmente, nós pedimos os dados, então, era isso que eu ia falar, de forma informalmente, ao setor de gestão de pessoas, que nos passou as seguintes informações. A Câmara de Vereadores conta atualmente com, além dos 19 parlamentares, 260 funcionários, entre estagiários, servidores efetivos e servidores comissionados. E, entre esses, 49 já são assessores externos, então, via de regra, eles não vão até a sede da Câmara, ou pelo menos não deveriam ir com tanta frequência. 65 estão em regime de teletrabalho, 112 estão no regime misto, ou seja, vão até a Câmara alguns dias na semana, e 34 estão trabalhando presencialmente. Se a gente considerar esses números, a gente verifica que 13% já estariam trabalhando no regime presencial. E se a gente considerar ainda os servidores que estão no regime misto, a gente verifica que 56% dos servidores eles podem estar presencialmente na Câmara em dias alternados. Os trabalhadores do regime misto, eles não vão todos os dias, mas do regime presencial, sim. Então, via de regra, se esses números corresponderem de fato à realidade, nós já temos quase 56% dos servidores trabalhando alguns dias da semana na Câmara de Vereadores. Então, já é mais do que preconiza a portaria do Estado, mesmo quando a situação passar a ser classificada como risco grave. E aí eu peço a licença aos senhores para fazer a leitura de quais seriam as eventuais consequências da volta das atividades presenciais na totalidade, se isso acontecesse agora. Descumprimento da portaria número 592 e as cabíveis penalidades ao gestor, necessidade de compra de equipamentos de proteção individual específicos para doenças transmissíveis com consequente gasto público, assim como adoção e monitoramento de normas específicas de segurança e higiene do trabalho, exposição de servidores e parlamentares ao risco de contágio não inerente à atividade institucional, especialmente desnecessário porque é possível fazer a manutenção das atividades de forma não presencial, como inclusive elas têm sido feitas até agora, bem como eventuais futuras responsabilizações civil e trabalhista em decorrente da exposição, sem contar a impossibilidade da participação de convidados, especialmente da população nas reuniões e sessões presenciais. Aí eu ressalto aos senhores que atualmente, por meio do sistema digital, embora a participação ela ainda seja um pouco limitada, ela é possível, tanto por meio da disponibilização do link para os convidados, inclusive é o que a Comissão de Saúde tem feito até agora, né? E também por meio da participação da sociedade no chat disponibilizado pelo YouTube.
Aí eu ressalto aos senhores que, em voltando às atividades totalmente presenciais agora, e permitindo que a população acesse os recintos da Câmara de Vereadores sem que seja feito nenhum controle de restrição, nenhum controle clínico, controle de sintomas, né? Seria uma exposição bastante exponencial, tanto dos servidores, dos parlamentares e dos próprios visitantes, uma vez que eles estariam em contato entre si. Então, considerando todas essas informações, senhores, na elaboração do meu parecer técnico, que eu sugiro à comissão, nós trouxemos as seguintes recomendações. Recomendação número 1. Por hora, a manutenção do sistema de deliberação digital e não retomada das atividades presenciais em sua totalidade, seguindo as preconizações estabelecidas na portaria 592. A solicitação ao setor de gestão de pessoas, o mapeamento do regime de trabalho adotado pelo quadro funcional da Câmara. Eu ressalto aos senhores que atualmente a gente não tem essa informação de forma formal e também, até onde eu sei, a Câmara não dispõe ainda de um planejamento para a retomada global das atividades. Então, eu sugiro aqui aos senhores essa recomendação, a fim de subsidiar corretamente a futura tomada de decisão, né? Quando a região Nordeste sair, então, da classificação de risco gravíssima, sair da classificação de risco grave e, sucessivamente, então, for melhorando esses indicadores de risco. E, encaminhamento número 3, solicitar ao setor de gestão de pessoas e aos demais setores responsáveis a elaboração do planejamento global de retomada das atividades presenciais de forma gradativa e parcial. Eu ressalto aos senhores que não é recomendável fazer a volta das atividades de uma hora para outra, de forma total. É preciso planejamento para fazer essa retomada parcial, tanto considerando o risco à saúde das pessoas, como a necessidade de adaptação dos setores administrativos e respeitando-se, sobretudo, como eu já mencionei. Então, atualmente, a gente está no risco gravíssimo. Quando a região Nordeste ela for classificada como risco grave, o limite de 30% dos agentes públicos trabalhando de forma presencial, relembro aos senhores que atualmente nós já temos mais que 30%, eventualmente em alguns dias determinados da semana, e quando a região for classificada como risco alto, o limite de 50% dos agentes públicos em atividade presencial. Então, considerando essas informações, esse é o nosso parecer técnico. Só considerando, então, trata-se de uma consulta feita pelo presidente, é um ato bastante atípico na nossa comissão, mas o ideal, senhores, seria, então, adotar o mesmo procedimento que é adotado com relação às proposições. Nomeação de relator e depois votação do parecer. E aí eu lembro, ressalto novamente, que nós não estamos votando o requerimento em si, mas a consulta que foi feita pelo presidente da Casa. Obrigada. Seriam essas as minhas considerações. Então, nesse momento, então, não pode votar presencial. Então, o que eu entendi, o parecer da região e do decreto do prefeito, então, é mais 7 dias, que não está muito bem, ele continua todos no mercado 30%, é que é o decreto que saiu saiu o decreto do prefeito agora 363. Então, o decreto também do prefeito é mais... Pode falar, Patrícia. Então, senhores, eu acabei nem mencionando o decreto, porque o município ele pode aprovar apenas medidas mais restritivas do que o Estado, né? Então, considerando essas medidas, exato, ele não poderia contrariar o ato estadual. Então, o ato eu entendi já também. Vereador Iracema, queremos ouvir a senhora também? O que a senhora... Eu também eu vou com o parecer técnico também, se for para a gente fazer o parecer que não pode, né? O presencial, por enquanto, não pode, até mudar o decreto. Vereador Iracema, com a palavra. Boa tarde. Bem, quantos dias ainda vai durar isso aí? Porque como que nós vamos, eu digo nós, vereadores, candidatos, vamos sair na rua, nas casas, pedir voto, e não podemos trabalhar presencial na Câmara. Fica um pouco difícil, vocês não acham? Fica difícil, porque eles vão dizer, poxa, estão vindo aqui na minha rua, na minha casa, mas, no mesmo tempo, não estão trabalhando na Câmara de Vereadores. Então, fica um pouco
Fica um pouco estranho isso aí. Aí eu gostaria de perguntar para a Patrícia, quantos dias ainda? Pergunta para a Pia, o que eu faço? Atrás do técnico. Boa tarde, vereadora. Então, eu acredito que essa informação ela seja um pouco difícil, né? A gente não tem essa informação de forma exata, mas, como eu mencionei, os relatórios por parte do Estado, eles são feitos, os requisitos, eles são sempre reavaliados semanalmente. Então, a partir do momento que uma classificação ela muda, ainda assim tem-se o período de 14 dias após a mudança da classificação para que sejam tomadas as mudanças, né? As mudanças restritivas, para que possa ser, digamos assim, liberado. Então, tem 14 dias ainda esse tempo de atuação. Considerando que a nossa região ainda se encontra em risco gravíssimo, eu acredito que a situação ainda, respeitando, né, os pressupostos do decreto, eu acredito que a situação ainda leve um tempo para que seja alterada. Talvez até, eu não sei, o pessoal da Secretaria de Saúde está aqui também, eu não sei se alguém, de repente, quer complementar alguma informação depois, talvez seria interessante também. Abre a palavra para a vereadora Iracema. Então, é que eu não posso votar a favor a isso aí, porque eu já fiz um requerimento pedindo para voltar para a Câmara de Vereadores. Então, eu iria votar contra, porque eu vou me contradizer. Se eu faço um requerimento e depois ainda vou votar a favor, não, eu vou votar a favor a volta presencial na Câmara de Vereadores. Porque eu fiz o requerimento, já está em caminho, pedindo para voltar. Então, eu não posso me contradizer quanto o requerimento e quanto hoje a minha pessoa. Obrigado, vereadora. Abre a palavra ali para a Xana, falar alguma coisinha, Xana, porque tem um decreto. Patrícia, fala, Patrícia. Abre a palavra para a Patrícia, depois a Xana fala. Fala, Patrícia. Sim. Não, senhores, desculpa interromper. É só sobre a votação, né? No caso de empate, a gente tem que, então, aguardar o terceiro voto, que seria do vereador Jordão, para desempatar essa votação. Só para deixar registrado. Patrícia, obrigado. Pelo que eu entendi, claro, 30% já estão trabalhando, né? Se botar são 260 funcionários, né? Pelo que eu entendi. Então, 30% já está trabalhando, né? Para votar presencial, o povo vai entrar, como é que nós vamos deixar entrar todo mundo aí? 200, 300, 400 pessoas que vêm numa discussão, vereador Iracema. Esse que é o negócio, vereador Iracema. Aí nós vamos abrir a Câmara, aí tal, aí vai entrar o sindicato aí, 4, 5 mil pessoas, 3 mil pessoas. Como é que nós vamos fazer? É isso que nós temos que pensar também, pelo decreto que é 30%. Então, assim, ó, vai ser, não é fácil controlar. Patrícia, alguma palavra? Vai, Patrícia. Abre a palavra para a Patrícia Leandro. Fala, Patrícia. Não, vereadora, na verdade, só para deixar registrado, né? Não há nenhum impedimento de que o proponente do requerimento possa votar contrário a ele depois. Mas, claro que essa é uma decisão da senhora, né? Só para deixar isso registrado, que impedimento legal não existe. Mas tem a ver com a opinião da senhora e até então, a partir disso, está tudo certo. Vamos ouvir a Xana. Xana, queremos ouvir esse assunto, Xana. Depois tu entra na epidemia, depois tu entra na dengue, mas não queremos ouvir já, como você faz parte da saúde, tem o decreto do prefeito e o decreto também do governador. Gostaria de ouvir também a Xana, se ela pegou um pouquinho desse assunto, da explicação da nossa técnica. Abre a palavra ali para a Xana, faz favor. Oi, Patrícia, estão me ouvindo? Estão ouvindo? Tá. Eu estava desde o início da reunião, tá? Desde o início, mas eu não consegui ouvir toda a fala da Patrícia. De repente, se você puder descrever ali no chat qual o decreto que você citou, eu peguei um pouquinho para frente da tua fala, mas se você puder digitar o decreto, eu agradeço. Assim, eu acho que você estava falando sobre a matriz GUTAI, que é uma matriz do Estado que classifica os municípios, né, de acordo com alguns indicadores em relação
a situação do município, se é grave, se é gravíssima ou não. Essa matriz GUTAI, ela é baseada em alguns indicadores, por exemplo, o número de casos positivos ainda em aberto dentro do sistema do Ministério da Saúde, que deu um trabalho de vigilância para a gente encerrar os casos. Ela avalia a questão dos números de leitos que o município abriu para atender a demanda de Covid. Ela também fala do tempo de internação. Isso é uma coisa muito sensível, porque Joinville é a maior cidade do estado. Então, com certeza, assim, os mais graves acabam ficando conosco. E eles ficam por muito tempo, né? Eles ficam 3 meses, muitas vezes. Então, assim, isso é um indicador um tanto quanto sensível para os municípios grandes, que vão acabar, às vezes, demorando muito para sair de uma situação gravíssima, por conta desse detalhe do indicador que fala do tempo de internação. Então, assim, ela é uma matriz que a gente alimenta, e o que ela traz em relação a essa matriz são muitas vezes recomendações, tá? Não necessariamente a funcionalidade dos segmentos tem que ser à risca conforme se não me engano, até o decreto ele fala de recomendação. Então, assim, a gente pode montar uma apresentação com bastante detalhes, Patrícia, em relação a essa matriz e até trazer para vocês para a semana que vem. Eu não sabia dessa pauta, podia ter preparado uma apresentação junto com a Kelly, porque a Kelly esteve à frente da construção dessa matriz, inclusive, tá? E até em relação a essas recomendações. Vamos. Depois nós passamos para a vereadora Iracema. Fala, Patrícia. Alice. Oi, estão me ouvindo? Então, né? Estamos ouvindo, então, agora sim. Sim, realmente trata-se de recomendações. Inclusive, eu tentei usar sempre esse termo, né, para ficar bem claro que são recomendações. É que o que a gente está discutindo, Xana, é o retorno das atividades presenciais na Câmara de Vereadores, especificamente nesse momento. Então, eu falei tanto da portaria do Estado, que é a portaria 592, como da classificação de região de saúde, mas só para embasar um pouquinho como é que funciona, como é que se dá essa classificação de risco gravíssimo, né? Obviamente que vai ter municípios no meio que eventualmente possam não ser classificados como risco gravíssimo conforme a sua avaliação individual, mas considerando que Joinville está na região Nordeste, considerando então essas recomendações do Estado, eu fiz então esse parecer. Às vezes é difícil a gente elaborar um parecer e a gente não tem certeza absoluta de todos os fatos, né? Mas a gente busca formar uma opinião sobre aquela matéria e tentar transmitir todas as informações para os senhores, para que os senhores possam tomar essa decisão da forma mais embasada possível, né? Mas, eventualmente, sempre vai ter discordâncias, tem informações que são discrepantes entre si, informações do Estado que são diferentes das informações do município, né? Mas o que a gente tenta fazer é formar uma opinião, colher todas as informações e trazer essas opiniões para que os senhores tomem, então, a melhor decisão. Alisson. Obrigado, Patrícia. Abre para a vereadora Iracema, por favor. Vereadora Iracema, abre lá o microfone. Aberto. Então, eu tenho respeito pela Patrícia, pelos técnicos, mas eu sou obrigada a manter o meu voto assim mesmo. Eu não posso voltar atrás. Eu agradeço a Patrícia. Tá, ok, vereadora Iracema. Porque assim, vereadora, falar, já passo para ti, Xana. Só deixa eu concluir, já passo para você. O que acontece, vereadora? Trabalhar, nós trabalhamos. Porque a senhora quer ver, vamos abrir presencial. A senhora tem um compromisso, a senhora vai assinar e vai sair até a ordem do dia. É isso que muitos vão fazer. A senhora pode ter certeza que muitos vão fazer. Porque a senhora pode vir assinar, a senhora entra, abre 5 horas a sessão. Enquanto não abrir a ordem do dia, eu posso sair. Eu dei presença e vou sair. A senhora vai fazer a mesma coisa e muitos vão fazer, que tem um compromisso. E virtual, a gente vem e faz aonde a senhora estiver. Você pode estar na casa de alguém, pode estar onde estiver, a senhora vai trabalhar a mesma coisa. Nós trabalhamos, o meu pessoal trabalha como o seu pessoal trabalha.
O pessoal, eu acho assim, a senhora não vai deixar de trabalhar, a senhora pode ver. A senhora pode visitar, quem a senhora está na igreja, chega lá, abrir o celular e dar presença e falar na sua ordem, falar um projeto, a senhora votar, e assim a senhora pode ver, ó. A senhora quer ver, ó? Nós já estamos aqui, eu já estou 7 anos, ou 8 anos vou fazer. Já é a segunda eleição. O que acontece? É o que nós vamos fazer, muitos vão fazer. Dona Sema, vamos ser realistas. Presencial, nós trabalhamos a mesma coisa, nós vamos trabalhar. Porque assim, a senhora tem um compromisso, a senhora vem ali dar presença, vai falar o tempo partidário e a senhora vai sair. Ninguém pode questionar. Porque não deu a ordem do dia, depois da ordem do dia não pode sair. Mas a senhora, muitos vão sair a mesma coisa. Como já deu a ordem do dia, tem gente que vai para a empresa, tem gente que vai na saúde, no hospital, pode sair. Isso que a senhora tem que entender. Não é questão que a senhora tem um requerimento que não possa votar até melhorar, porque a situação está grave, não está tão simples ainda. É isso que eu entendi ali, que a Patrícia técnica falou e a Xana falou, entendeu? A gente tem que analisar bem o que é uma coisa presencial, todo mundo aqui dentro. Aí, se um pegar Covid-19, um vereador ou um aqui, todo mundo vai estar fora 14 dias, 10 dias, que é o decreto. Fecha a mesma coisa, vai fechar. O assessor, a minha chefe de gabinete estava de Covid-19. Vai sair todo mundo aqui. A Câmara vai estar toda na quarentena, vai pegar 10 dias, vai parar a mesma coisa. Não vai? É só... Não é isso, Xana? Se alguém pegar aqui, vamos lá. Eu queria ouvir isso da Xana. O vereador Mauricinho pegou Covid-19. Vamos lá, vamos lá, fazer essa pergunta para ti. A vereadora Iracema está com Covid-19. Vamos lá. Ô, vereador Mauricinho, como é que nós vamos fazer? Xana, explica para mim. Como é que é o decreto? Vai lá. Eu queria ouvir isso aí. Abre a palavra para a Xana lá. Agora nós vamos entrar na saúde, no pessoal da saúde. Abre lá, Alice, para a Xana responder aí. Está ouvindo? Abriu. Vamos lá, Xana. Então, e assim, responde. existe uma nota técnica que fala em relação às questões do isolamento, que situações que a gente isola. De uma forma geral, hoje as pessoas sintomáticas, elas não devem estar trabalhando. Fora isso, toda pessoa assintomática que faz um teste para Covid e positiva, ela nem é mais afastada do ambiente de trabalho, tá? Essa mudança teve agora recentemente pelo Ministério da Saúde, saiu no dia 5 de agosto, e a gente emitiu uma nota de orientação quanto ao isolamento, que quem dá o isolamento, quem dá o atestado, a declaração, são os médicos. Então, eles estão orientados. Se eu, Xana, hoje, fizer um exame agora aqui e eu positivar para Covid, mas eu não tenho sintomas respiratórios, eu nem vou ser mais afastada do meu ambiente de trabalho. Então, teve muita atualização em relação à questão de afastamento ou não nos casos positivos para Covid, tá, vereador? E outra situação, assim, que eu gosto de relembrar, que acho que a vereadora a dona Iracema falou muito assim, quando que a gente vai voltar, quando que a gente vai voltar. Covid, ele é um vírus, né? O Covid-19, ele é da família do coronavírus. É um vírus que veio para ficar, como influenza, como o vírus da gripe comum. Então, a gente vai ter que aprender a se adaptar a essa nova forma de viver, digamos assim. Então, o uso da máscara, a lavagem das mãos, o distanciamento, não compartilhamento de utensílios, como objetos pessoais. Isso é uma atitude, uma prática que veio para ficar por muitos anos, né? Porque a gente percebeu quanto o nosso organismo é sensível a alguns vírus aí que circulam no mundo. Então, essa situação de quando vai melhorar é algo que a própria Organização Mundial de Saúde não sabe responder. O que a gente sabe é que a gente precisa voltar, porque a economia precisa girar, as crianças precisam voltar para a escola e a gente precisa aprender a ter os cuidados. Ainda hoje a gente dá uma volta no shopping, a gente vê a quantidade de pessoas circulando juntas, não tomando os cuidados, ainda tem muita gente que não usa máscara. Então, assim, enquanto a gente não aprender a tomar os devidos cuidados, a gente vai ter as pessoas adoecendo, né? Mas, assim, é um vírus que veio para ficar e isso vai... até todo mundo adquirir, criar aquele rebanho que a gente fala, né, imunidade de rebanho, isso leva um tempo. E a gente vai ficar até quando se escondendo dentro de casa, digamos assim, né? A gente precisa, aos poucos, retornar com as medidas
com os cuidados. Por isso que se discute a possibilidade de, em outubro, inclusive, ter o retorno das aulas, tá? Isso está em forte discussão e as escolas estão se programando, inclusive, com o retorno das aulas, né? Com a programação de como retornar as aulas com esse cuidado. Esse retorno, 30% das aulas, é que nem os vereadores, 30% pode votar, é isso que eu quero dizer. Não vota 100%. Mesmo assim, não vai votar 100%, nem as aulas, nem em lugar nenhum 100%. No início, agora, vai votar todo mundo? Não vai votar, né? Vereador Iracema, com a palavra, vereador Iracema. Abre lá. Então, eu gostei da explicação da Xana, porque esse vírus veio para ficar. No nosso caso, os vereadores não vai votar 30%, porque a nossa Câmara de Vereadores ela é enorme. Não precisa ficar um encostado no outro. Eu acho que fica um sim, outro não, como dentro de uma igreja. Por exemplo, os ônibus voltaram, vocês não acreditam como eles vão sair do terminal com 40%. Mas quando chega no meio do caminho, está assim, ó. Eu recebo, todo dia eu recebo foto disso. Então, vai voltar as aulas, já voltou os ônibus, e nós não, que somos autoridades, somos a voz do povo. E nós temos que aprender a se cuidar. Claro que não, que nem o Mauricinho falou, e eu entendo ele, mas não podemos abrir a Câmara de Vereadores para 10, 20 mil pessoas, ou para 1.000 pessoas que seja. Eu acho que lá na frente tem que ter os cuidados. É tantas pessoas, e nós ir se cuidando, que esse vírus realmente veio para ficar. Então, é muito difícil isso aí. É muito difícil, mas a minha decisão ainda vai continuar a mesma. Não, mas tá ok, vereador, eu não quero mudar a sua decisão. Eu não quero mudar, nunca pensei em mudar a decisão. Eu estou dizendo para a senhora... Não, eu só estou explicando, porque a Xana fez uma planidade ali que ficou muito bem declarado, assim como a Patrícia também. Entende, Mauricinho? Então, é assim, não sei, vamos ver como é que vai ficar. Tá ok, vereador, obrigado. Eu não quero mudar voto de ninguém. Eu estou dizendo que é o seguinte, eu estou falando que é o seguinte, dona Iracema, a hora que vinha o povão aí dentro, a senhora não segura, ninguém vai segurar. Então, assim, em outubro, vota 30%, como a Xana está dizendo, que vai votar as aulas. Mas também pode não votar. Isso é uma previsão, né, Xana? É isso que nós temos que entender, Xana. É uma previsão. Se piorar, não vota ninguém, não vota a aula, o ônibus para novamente, para tudo. É isso que eu quero dizer, vereadora. Nós todos trabalhamos. Porque a Câmara não trabalha, não. É isso que eu não concordo com a senhora. A senhora diz, como não trabalha? Eu trabalho. Como a senhora trabalha? É isso que a senhora está, só porque está virtual, mas todos nós trabalhamos. O meu gabinete trabalha 30%. Se outros gabinetes não trabalham, eu não sei, mas o meu trabalha. Eu trabalho. A minha equipe trabalha. Por isso que eu digo, a Fazenda pode ir lá, tem 30% trabalhando, tem vários órgãos da prefeitura, várias secretarias que trabalham 30%. É isso que eu quero dizer. Eu nunca vou mudar voto de ninguém, nem quero mudar a sua opinião, vereador. Eu quero que a senhora fique no seu voto. Eu só estou dizendo que nós trabalhamos. Mas, não trabalha. Como o vereador não trabalha? Eu trabalho como eu sei que a senhora trabalha. A senhora visita, a senhora vai na igreja. Eu sei disso. Eu sei o seu trabalho como sei o meu. Porque tem gente, tem que votar presencial, porque aí vamos falar cara a cara, quer ir para discussão, quer ir para briga, como tem gente. Não, pessoal. Assim, nós trabalhamos a mesma coisa. Eu trabalho muito, a minha equipe trabalha, o meu gabinete trabalha. Então, nós vamos deixar essa discussão para a semana que vem, porque falta um vereador, tem que ter os 3 vereadores, a vereadora Iracema já tem a opinião dela, eu tenho a minha, deixamos agora para isso, para a semana que vem, quando o vereador Nathanael estiver, eu quero ouvir o vereador Nathanael. Então, Xana, eu quero passar para você para falar do Covid-19 ou da dengue. Isso aí, vereador Iracema, abre ali para a vereadora Iracema. Xana, Alisson. Só gostaria de verificar a minha intenção. Eu não disse que os vereadores não trabalham. E eu também não sou aquela pessoa que eu quero, porque eu quero estar cara a cara. Tu já me conhece, sou uma pessoa de bem, uma pessoa de paz.
eu também trabalho. O problema é que muitas vezes cai a internet, dá problema, entendeu? É isso. Mas em nenhum momento eu falei que o vereador não trabalha de jeito nenhum, sabe? Mas o que vai ficar muito difícil, hoje, a partir do dia 27 de setembro, nós vamos sair na rua pedir voto e nós não estamos trabalhando dentro da Câmara, é isso que eu quero dizer, tá bom? Só para mim esclarecer, tá? Vereador Iracema já foi... Obrigado, já explicou certinho. Xana, com a palavra, Xana. Abre ali para a Xana explicar ali. Ou da dengue ou do Covid-19. Xana, com a palavra. Tá bom. Semana que vem a gente retoma, até posso dar umas orientações, né, de como que a Secretaria procedeu nesse sentido, dos cuidados que a gente tomou, porque sendo um serviço essencial, né, a gente teve que manter as pessoas trabalhando. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Covid. Eu gostaria que a Patrícia me encaminhasse o e-mail dela novamente. Patrícia, para eu te encaminhar o resumo dos custos, a Kelly teve um compromisso hoje, não conseguiu estar presente, mas ela deixou comigo aqui toda a planilha da receita, né, desse mês. Só que são vários números, acho que eu tomaria muito tempo em falar, mas eu posso estar encaminhando por e-mail para vocês estarem analisando. Então, nós estamos aí com 75 mil pessoas testadas, quase 75 mil, né? No momento, 18.857 confirmados, 289 óbitos. A taxa de ocupação, então, da UTI geral, ela está em torno de 87%. Assim, nós estamos numa fase, epidemiologicamente falando, que deu uma estacionada nessa questão dos números, né? A gente teve aí o pico no final de julho, ali, julho, né? E isso agora, então, deu uma acalmada. Isso está sendo muito bom, né? Inclusive para manter os outros serviços atuantes dentro dos serviços de saúde, mas mesmo assim isso não significa que a gente possa relaxar quanto às medidas. A gente precisa continuar e a gente pede apoio da Câmara para estar divulgando essa informação de que não é porque a gente deu uma acalmada que a gente não está tendo caso, que a gente não está tendo óbito, né? Que antes a gente tinha uma média de 10 óbitos por dia, 8. Hoje a gente tem 1, 2, né? E vamos lá, são pessoas, são famílias que ainda perdem os seus entes por uma doença, né? Pelo Covid-19. Então, a gente está organizando, eu gostaria de colocar de novidade, né? O município vai iniciar o inquérito semana que vem, então a gente vai estar testando mais de 5 mil pessoas por dia, vai ser um agendamento via site da prefeitura, e isso vai ser muito bom para dar continuidade no nosso inquérito epidemiológico. Só o centro de triagem da Tupi vai estar testando mais de 500 pessoas por dia, isso é um número bem grande, até para a gente fazer o nosso inquérito. Os professores, inclusive, já estão sendo testados, que foi um pedido do Ministério Público, para a gente ter conhecimento, então, de como que está essa transmissibilidade dentro do município. Vamos também, lá na Tupi funciona também o Centro de Tratamento Precoce para Covid, que é as pessoas que querem fazer o tratamento com o uso da cloroquina, né? Tem pessoas que são contra, tem pessoas que são a favor, existe muita discussão, mas o Ministério, então, ele autoriza que os municípios possam fornecer esse atendimento, então hoje funciona junto ao Centro de Triagem da Tupi, o Centro de Tratamento Precoce para Covid-19, com o uso da cloroquina. Agendamento também é via site. E temos a novidade que vai ser a abertura do ambulatório, que vai atender as pessoas que passaram pelo Covid-19 e que tiveram nas UTIs e que tiveram complicações. Então, nós vamos inaugurar, possivelmente, finalzinho de outubro, o ambulatório para atendimento pós-Covid, que vai ser bem importante até para a gente ver que sequelas e como que são essas pessoas que foram acometidas gravemente pela doença. Em relação à dengue, a Alice, ela está online, que é a coordenadora da dengue, eu gostaria que abrisse o áudio para ela, para a dona Alice, acredito que ela está presente. Se possível abrir o áudio, eu agradeço, para ela falar um pouquinho, mas em relação aos nossos números também a gente está tendo focos de dengue, mas os casos estão não estamos tendo tanto aumento de um mês para o outro. Então, a gente está com 8.718 casos na data de hoje. A nossa grande preocupação é para o próximo verão, né? Então, eu acho que numa reunião de 15 dias atrás eu falei
sobre a parceria que a gente está tendo com a Fiocruz. Inclusive, nós vamos estar encaminhando nosso engenheiro sanitarista para Manaus, para discutir, para a gente trazer para Joinville a novidade, que é a armadilha, aquela que eu expliquei, fiz uma apresentação para vocês em relação à armadilha com larvicida. Então, é isso. Não sei se tem algum questionamento. Eu acredito que a Alice está online. Se vocês puderem abrir o áudio para ela, eu agradeço, porque ela quer falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente vai fazer no Morro do Meio, que é um trabalho de... Ela está presente, é Ana Alice o nome dela. Se puderem, de repente, abrir. Sobre o que a gente... Boa tarde, Alice. Está me ouvindo? Meu pai. A gente está te ouvindo, Alice. Se você puder falar. Acabou o som da chama. Falar sobre o mutirão que a gente vai fazer no Morro do Meio e os trabalhos que você tem feito aí nas últimas semanas com os agentes de endemia. Para você iniciar seu vídeo. Oi. Essa é a coordenadora, ela é a dona da dengue, vereador. Tá difícil o som, né? Não tô escutando. Pode falar que nós estamos te ouvindo. Pode falar, Alice, nós estamos te ouvindo. Pode falar, Alice. Olha, eu acho que te achando, não estou te entendendo. Olá, não tô ouvindo, não tô... Pode falar. Fala. Acho que ela não está conseguindo falar. Mas eu vou adiantando o que ela iria trazer. A gente vai fazer agora essa semana uma ação no Morro do Meio. Novamente uma ação, porque teve alguns focos positivos. Então, a gente vai estar fazendo um trabalho dentro do Morro do Meio e seguindo aquela lógica dos bairros onde mais tem focos, onde mais tem concentração, a gente vai estar realizando as atividades. A gente iria falar também de um trabalho que foi feito no Paranaguamirim, onde foi retirado mais de 20 toneladas de lixo dentro de uma casa só. Então, a gente... só reforçando que o trabalho da dengue, na verdade, não é ir no território recolher o lixo. Lembrando que o lixo é do morador, né? O lixo, ele... Não é bem assim a gente entrar na casa da pessoa e sair juntando os utensílios dela. Isso tem toda uma questão jurídica envolvida. A gente já teve muita ouvidoria em relação a isso, muito processo. O papel do agente de combate à endemia é entrar nessa residência, identificar os focos, fazer a orientação para esse familiar, orientar quem que ele pode chamar para ajudar a recolher, se ele tem um montante de lixo que ele não dá conta, não sabe aonde colocar, que é sofá, é armário, é telhas, né? Então, e o agente de endemia, ele vai em busca de foco e aplicação de larvicida nos pontos que há necessidade. Então, esse é o papel do agente de endemia. A gente precisa da parceria das subprefeituras, porque a subprefeitura que tem a máquina, que tem o caminhão, e que pode estar fortalecendo esse papel de limpeza. Mas eu reforço que, assim, eu entrar numa residência e recolher o lixo não é algo tão simples assim. Existe uma implicância legal nisso e que precisa ser, primeiramente, discutido com as subprefeituras. E é isso que a gente tem feito, discutido com cada subprefeitura. E daí vamos lá, tem o subprefeito que quer fazer... Legal, tem subprefeito que conhece a sua área e sabe que é muito difícil chegar e que é risco, então não quer entrar nessa discussão, e a gente vai trabalhando, então, a prevenção. A gente orienta 1 milhão de vezes aquele morador. Agora, entrar o agente de endemia e tirar o lixo, uma que não é atribuição dele, né? A prefeitura pode sofrer um processo por desvio de atribuição, e outra que existe uma implicação legal de você estar retirando qualquer objeto, seja lixo, da residência de uma pessoa. Eu acho que é isso, vereador, que a gente tinha para trazer. Assim, pena que a Alice não pôde falar um pouco mais. Abre o microfone, João. Ô, Xana.
toneladas de lixo numa casa. No Panágua. Foi no Panágua isso? Foi no Panágua? 20 toneladas de lixo, vereador Iracema. Aí é o seguinte, aí falo da subprefeitura. Mas a subprefeitura também tem, Xana, eu quero te dizer, que a gente faz parte lá da nossa comunidade, junto da subprefeitura, que é o Chutezinho. Nós não temos também todos os equipamentos, entendeu? Porque nós temos que roçar os colégios, ajudar isso, ajudar, entendeu? Não temos... Aí tu vê, se nós tirar todos os caminhões, tirar a máquina, nós paramos as pavimentação comunitária, os trabalhos de esgoto entupido, tudo, entendeu, Xana? É que assim, ó, eu concordo que tem alguns subprefeitos que não tem como tirar o maquinário, entendeu? Todo. Aí tira um pouquinho de cada um, mas não tem todo o equipamento de uma subprefeitura para dar o atendimento para colher o lixo, tirar o lixo, 20 toneladas de lixo. Já pensou? E essa mesma residência já está novamente fazendo acúmulo. Aí eu faço a pergunta, será que o nosso papel, nós, saúde, subprefeitura, é recolher o lixo na residência da pessoa, ou será que o nosso papel é trabalhar fortemente na educação, começando lá na criança que está dentro da escola, porque é a criança que vai fazer a diferença dentro da casa, né? Vamos lá, é o ser que está em desenvolvimento. Será que o nosso papel não é trabalhar fortemente a questão da educação, da orientação? Porque a gente vai morrer tirando lixo, a pessoa vai acumular de novo. Então, envolve saúde, essa família precisa de tratamento. Envolve saúde, existe uma doença nessa família. A pessoa, quando ela vira um acumulador, existe uma doença nessa situação. Então, a saúde entra aí com o psicólogo, com o terapeuta, chama essa família, traz para dentro da unidade de saúde, vamos trabalhar emocionalmente essa família, né? E aonde entra o papel, então, do agente de combate de endemia? De ver se tem foco, de botar o larvicida, de orientar. Então, são várias frentes de trabalho para a gente conseguir resolver o problema, né? É bem claro, isso, concordo plenamente. É a educação, né? Claro, a educação. Xana, na educação, a nossa escola municipal já faz isso. Tem um programa que faz. O que acontece, Xana, às vezes essas casas que tu acompanha, todo mundo sabe disso. Às vezes a criança não vai para a aula. Pode ver, ali tem um povo, que nem tu diz, já tão acumulador de lixo, né? Porque não tem, às vezes não teve, sei lá, uma orientação, e eu acho que isso não... Eu não sei o que fazer. Porque assim, ó, lá quando foi feito o mutirão, lá no Aventureiro, Jardim Iriu, ali naquela região, Paraíso, Sofia, nós fizemos um mutirão lá, junto com o padre Odair lá. Teve lugar que nós tiramos, que nem tu falou, tiramos 5 caminhão, 10 caminhão. No outro dia, vereador Iracema, tinha mais um caminhão lá já. Nós andamos, o padre Odair, chegou a fazer um vídeo dessa retirada do lixo lá da nossa região, daquela região norte, nordeste ali, tirar, vereadora, tirar e botar na igreja um vídeo para mostrar para a comunidade. O padre Odair fez isso, acompanhou lá a tirada dessa montoeira de lixo. Xana, que nem tu falou, sair 20 toneladas numa casa, meu Deus do céu, é que nem tu disse. Aí tu vê, o padre filmou muita coisa lá e mostrou na igreja. Nosso pároco lá, Odair, todas 8 igrejas, ele foi, vereador Iracema, foi lá e foi mostrando para a comunidade a quantidade de lixo que foi tirado, que no outro dia já tinha um caminhão. Então, veja só, são coisas que nem a Xana disse, Xana, a nossa subprefeitura também não tem aquela estrutura. Claro, um dia, dá para parar um dia, todo o trabalho que é feito nos bairros ali que acompanha o Aventureiro, Jardim Sofia, Jardim Kelly, Paraíso, Cubatão e Vigorelli, vai parar um dia de fazer reparo de esgoto entupido, reparo de boca de lobo e tal, para nós dar que nós fizemos lá. Chutezinho botou caminhão, botou máquina, um dia. Aqui nem tu diz, agora já 2, 3 dias para tirar esse lixo, claro que não é a nossa função, né? Como você explicou, não é a função da prefeitura. Mas o que nós vamos fazer? Me diz. Diz para mim, Xana, o que nós vamos fazer? É notificar essas pessoas? O que vai fazer? Alguma coisa tinha que fazer. Fiscal da SAMA ir lá e
Tem que ter o fiscal. Os fiscais tem que ter um fiscal da SAMA. Isso é meio ambiente, não é meio ambiente? Xana. Sim, o papel do agente de endemia é importante, o papel da unidade de saúde é importante, da SAMA enquanto fiscalização. Claro. São de todos nesse De processo. Todos, E quando possível, porque assim, vamos lá, existem famílias que realmente estão adoecidas, elas não enxergam que moram dentro do lixo. Aí, Isso esse caso, a gente trata a família, pede ajuda para a subprefeitura para recolher. Mas existem muitas outras situações que não é o adoecimento, é que realmente já virou prática da família fazer esses acúmulos. Então, assim, a gente precisa analisar cada caso individualmente. Por isso que envolve a unidade de saúde, que conhece o território, por isso que envolve o agente de endemia, né, e o SAMA, porque realmente o senhor concorda que vocês, a subprefeitura, não tem condições de sair recolhendo o lixo das casas, porque as pessoas elas continuam acumulando novamente. Continua, né? É a responsabilidade social de cada um, né? É verdade, Xana. Isso é bom a gente falar, porque assim, ó, isso é uma, que nem tu diz, é uma doença viver no lixo, né? Fica adoecido, que nem você falou, a família fica dentro do lixo e fica. Nós somos numa casa ali, vereador Iracema, ali, ó, na Antônio Jorge Cecim, na frente do Campo Forte. Nós somos ali, a segunda casa ali, meu Deus do céu, era lixo, tiremos lá, no mínimo, uns 5 caminhões de lixo daquela casa. As pessoas estão adoecidas mesmo, a família ali está doente. E, meu Deus do céu, limpamos, e passou um mês, os vizinhos reclamando que tinha mais 1 tonelada lá na casa dessa pessoa. Aí foram lá, o pessoal, os agentes lá, estão tratando, estão conversando, psicólogo, com essa senhora, tem uma filha lá também e tal. Então, veja bem, isso não é lá no final do mundo, é aqui dentro do Aventureiro. Nós já acompanhamos isso aí. Vereadora Iracema, a senhora parece que quer falar. Abre a palavra para a vereadora Iracema, para nós encerrar, que é 4 horas. Tem finanças? Já tem gente cutucando aí, vereadora Iracema. Abre a palavra, vereadora Iracema. Sei que ela quer falar também. Abre lá, João. Vereadora Iracema. Está aberto, vereadora? Não abriu ainda. Abriu. Abriu. Então, isso que ela falou ali é verdade. Não se tem muito o que fazer, porque muita gente acumula lixo. Muita e muita gente. Agora, o que tem para fazer, a gente não sabe ainda. Você vai multar uma pessoa dessa? Ela já vive do reciclado, entendeu? Então, lá, tu sabe, lá no Beira-Mangue, lá perto daquele iate lá, horrível, à beira do mangue lá, é só sofá e muito, muito lixo. Aí eles pedem para a gente caçamba, mas também não é fácil, a família não pode pagar uma caçamba, porque a caçamba é menos de 280, 300 reais, não tem. Então, é um problema de saúde pública, de políticas públicas mesmo isso aí. Até da gente começar mais logo que passar essa, como diz a Xana, coronavírus veio para ficar, mas mesmo assim temos que trabalhar. Então, uma hora tem que reunir essas famílias e pedir para as famílias, começar a educar, como ela falou, nas escolas, e educar os próprios adultos agora, que já não tem jeito. Mas, então, hoje é só isso. Eu ia falar sobre o remédio, mas aquela menina não veio, né? Então, tem muita falta de remédio na oncologia do Hospital São José. Então, fica para a próxima quarta-feira. Quarta-feira. Mas tem bastante gente sofrendo por falta da quimioterapia, falta de remédio para fazer a quimioterapia. Uma boa tarde. Seria só isso. Obrigado, vereadora Iracema. Presidente. Obrigado, vereadora Iracema. Isso é a Xana. Semana que vem, quarta-feira, Xana, aí tu vê certinho aí com a Kelly. A vereadora Iracema sempre vem falando da falta de remédio, né? Na oncologia do Hospital São José lá. Eu gostaria que você visse lá com o secretário Jean, a equipe, para trazer uma resposta que a vereadora Iracema já falou na segunda, a segunda que ela fala, a segunda reunião que ela já falou sobre isso aí. Eu gostaria, como presidente e como pedido da vereadora Iracema, que você trouxesse aí, que a Kelly e você, Xana, que dissesse alguma coisa. É do hospital, é do Estado, para nós cobrar isso que a vereadora está dizendo.
Vê se, tá, é o Estado que não está repassando, para nós cobrar também. É aqui do município, é do que está acontecendo. Gostaria que você atendesse o pedido aí para nós ouvirmos na quarta-feira que vem, às 15 horas. Patrícia, ok? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tudo certinho? Então, demos por encerrada a nossa Comissão de Saúde até quarta-feira que vem, às 15 horas, pessoal. Obrigado, Xana e todo o pessoal que está aí, a vereadora Iracema, a Patrícia, o Alisson e toda a nossa equipe aí, a parte técnica. Xana, manda um abraço lá para o secretário Jean e toda a equipe lá. Obrigado e demos por encerrado, que o Roque já está ali, ó. O vereador Roque já está abanando ali. Obrigado, damos por encerrado, então, a nossa Comissão de Saúde. Obrigado a todos.